aulas. Isto. Agora eu vou colocar para apresentar. Só um minutinho. Então, vamos fazer nossa retomada, né? Recordando aí a todos que a gente está fazendo o estudo do livro Céu e Inferno, que compõe, né, o Pentateuco da doutrina espírita. Nós também embasamos esse nosso estudo em outras literaturas, né, da doutrina, o próprio Pentateuco, como outras leituras de suporte, tá bom? Aqui no nosso roteiro de estudo, a gente está estudando agora, né, as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós já caminhamos aí em alguns pontos, né, bem importantes. Aqui a segunda parte, que vai ser também muito relevante na hora que são as confirmações, né? Os exemplos dos nossos próprios irmãos, que já estão em outro plano espiritual, né? Demonstrando e colocando a importância, né, daquilo que a gente faz na nossa vida, né? E esses reflexos depois, quando não estamos mais, né, encarnados. E hoje a gente está na aula 35, capítulo 7, sobre as penas futuras, e estamos hoje começando o Código Penal da Vida Futura, né? Então, uma coisa importante que hoje a gente já vai fazer aí uma nova abordagem. O livro Céu e Inferno, ele fala o tempo inteiro, né, sobre a maneira como já foi trazida a ideia da vida eterna, né? Antigamente a gente tinha a ideia das penas eternas, né? Daquela ideia de queimar, né? Como diz, no fogo do inferno, esse inferno que a gente já sabe que não existe. E com esses esclarecimentos e o nosso próprio amadurecimento, a gente enxerga, né, uma outra realidade diante dessas possibilidades. E ao trazer essa ideia de código penal da vida futura, né, eu acho que traz uma lucidez muito grande, uma grande objetividade, igual se a gente fosse analisar o código penal, né, como direito mesmo. Se você infringe uma determinada regra, né, algo que foge à ideia de moral e ética, no plano material, então você está sujeito a determinadas leis. E isso também se aplica, né, à questão das leis universais e da nossa vida espiritual, né? Por que não seria assim também, não é verdade? Então, é essa que é a abordagem que é trazido com a ideia de código penal da vida futura, né? Então, o autor, né, Allan Kardec, ele traz para nós um notável esforço de sintetizar e apresentar uma visão muito clara, por isso que eu falei da ideia de objetividade, né? E muito abrangente da situação espiritual do espírito desencarnado, né? Sobretudo após o desfecho de uma determinada experiência reencarnatória. Então, quando a gente traz, né, essa fala, esses exemplos, principalmente que vai ter na segunda parte, é como se fosse a comprovação de tudo isso que foi colocado dentro da doutrina, né? Porque às vezes a gente fica igual aquela ideia de São Tomé, né? Tem que ver para acreditar. Então, ao serem trazidos essas demonstrações, esses exemplos, fica essa clareza, né? Essa objetividade, e mais do que isso, cabe-nos fazer essa reflexão de, baseado nos exemplos desses irmãos e de tudo isso que a doutrina nos traz, como é que eu posso fazer diferente para aquilo que me acontece? Eu estava até conversando com minha mãe hoje, né? A gente estava trocando uma ideia no trânsito, e às vezes a gente fica pensando assim, muito sobre aquilo que nos ocorre, fica assim, nossa, mas eu faço tudo certo, ou fulano de tal é uma pessoa tão boa, por que que isso está acontecendo com essa pessoa? E aí foi a hora que a gente parou para pensar, olha só, hoje eu sou uma pessoa boa, eu tento ser uma pessoa melhor, mas aquilo que está me acontecendo agora, no hoje, se refere a alguma coisa que eu plantei lá atrás.
Então, que bom que hoje a gente já tem esse entendimento melhor e já pensa assim: vou continuar bom, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença lá na frente naquilo que eu vou colher. Né? Se eu já estou plantando a bondade, se eu já estou plantando a caridade, se eu já estou plantando aquilo que o Cristo espera de mim, então quer dizer que eu posso ter uma colheita muito melhor lá na frente. Né? Então não tem nada de errado. Ou a gente poderia pensar: se hoje me acontece uma coisa de ruim, quer dizer que eu vou ter que ser ruim? Na verdade, não, eu vou ter que ser bom mais uma vez para que eu possa ter uma colheita melhor lá na frente, né? Então, a ideia que é trazida ao conhecermos esse Código Penal é de exatamente a gente fazer as nossas reflexões e os nossos acertos de rota para que a gente possa estar dentro, né, dessa ideia. Então, o Espiritismo, ele não vem, né, com essa sua, o que ele chama de autoridade privada, formular um código de fantasia, né? Eu acho que isso a gente já teve, às vezes, um tempo atrás, né? E muito das religiões tradicionais, em um determinado tempo, isso já foi, de alguma forma, figurado para a gente, né? Mas nós aqui vamos tratar exatamente com aquilo que é real, né? A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzidas das observações do fato, vai trazer, né, nessas regrinhas, aquilo que a gente precisa compreender e cumprir também, né, através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, para que a gente possa ter esse futuro que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera, né? Então, ele traz aqui vários pontos. Inclusive, a gente já teve a grata satisfação, né, de Breno trazer isso para a gente em algumas palestras, e aqui a gente vai fazer de uma maneira bem esmiuçada, bem tranquila, para que a gente possa, de verdade, compreender o que é que eles queriam dizer para a gente e a gente colocar isso em prática, né? Então, o primeiro, né, que ele traz lá dentro desses códigos, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, seu estado de felicidade, né, ou de desgraça, né, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Essa afirmação, ela é bem interessante, porque às vezes a gente vai até analisar o nosso comportamento frente às adversidades, frente àquilo que nos ocorre. Porque a ideia do sofrer, né, ela se faz importante, mas não vai ser aquele sofrer eterno, né? Então, às vezes, isso vai demonstrar para a gente ainda uma fraqueza, vai nos demonstrar ainda uma falta, assim, até de lucidez e entendimento sobre aquilo que realmente acontece. Por isso que às vezes a gente é questionado, né? Quando está tudo bem, a gente está tudo bem, mas às vezes a gente se depara com essas nossas fraquezas quando algo de ruim acontece conosco ou acontece com alguém muito próximo de nós, né? Às vezes as doenças, às vezes algum evento não tão interessante, né? E aí a gente se nota fraco, se observa fraco. Onde a gente pergunta, né? Cadê a nossa fé, né? Onde que tamanho que está essa fé? Porque na hora que às vezes a gente mais precisaria confiar, é a hora que a gente duvida que tem alguém ali que está do nosso lado, né? Então, essa afirmativa, ela nos alerta para que a gente faça essa avaliação crítica de nós mesmos, né? Dos nossos esforços também na ação do bem, né? Não basta fazer o bem, mas é fundamental tornar-se bom ao fazer o bem, né? Então, quando você traz essa ideia desse grau de pureza ou impureza, é que à medida que você se torna, amplia esse seu grau de pureza, né? Naturalmente, as suas imperfeições, elas diminuem e aí até o seu sofrimento também. Toda vez que eu fico lembrando, eu fico tentando fazer essas reflexões e tentando imaginar os exemplos das pessoas mais caridosas que a gente já teve como exemplo
aqui na Terra, né? E se a gente voltar, se voltar para essas figuras, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, a irmã Dulce, Gandhi, enfim, N exemplos, a gente observa que todos eles passavam por adversidades, por problemas, por dificuldades, e a gente nunca viu eles chorando e triste, apesar de todas as adversidades. Então, quer dizer, mostrando em que grau de pureza a gente poderia observar e ter como exemplo dessas pessoas, né? Então, a gente fazer sempre trazer cada uma dessas colocações na nossa crítica, né, dentro do nosso comportamento e do nosso interior, né? Então, pensarmos sobre esses nossos próprios esforços na ação do bem. Igual eu comentei ontem na palestra, não é esperar a hora para fazer o bem, mas se eu me colocar em movimento para fazer o bem a toda hora que me for possível, né? A gente não precisa esperar assim, eu vou esperar a hora para eu ser feliz, ou eu vou esperar a hora para eu fazer algo de bom. Não, eu tenho que fazer algo de bom o tempo inteiro, né? Eu tenho que estar sempre alerta para essas oportunidades. Dando continuidade, ele traz aqui agora, né, que fala sobre a completa felicidade, que a completa felicidade, ela se prende à perfeição, né? Falamos sobre purezas e impurezas, e agora sobre essa ideia de perfeição. Isso é a purificação completa do espírito. Então, toda imperfeição é, por sua vez, uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, toda vez em que a gente se observar numa situação de ideia de desespero, a gente se afasta dessa perfeição que é colocada. A gente se afasta porque a gente perde a nossa fé, a gente perde a nossa condição de lucidez, de raciocinar até como é que nós vamos condicionar a nossa energia, né? Em outras falas, a gente nunca vai estar naquela frequência vibracional o tempo inteiro lá no topo. A gente é, assim, né, cadente, altos e baixos. Mas a gente tem que ficar atento a sempre a nossa capacidade de, se cair um pouquinho, já retornar lá para cima de novo. Para a gente não dar o quê? Espaço para a sombra, não dar espaço para as más tendências, não dar espaço para esses maus pensamentos, que é isso que nos fragiliza, né? E nos afasta da luz. Então, Kardec, ele estabelece que a intensidade da felicidade que é usufruída, é proporcional ao nível de elevação espiritual que a gente alcança. Então, cada desenvolvimento acentua o estado de plenidade íntima do ser espiritual. Assim como Emmanuel fala lá no livro Palavras de Vida Eterna, todo o esforço de hoje é uma facilidade a sorrir amanhã. Então, a gente começa a observar, quando a gente começa a observar, né, eu fico pensando, que antigamente eu poderia parar para pensar assim, mas para eu ser feliz eu tenho que ter isso, isso e isso, ter conquistado isso, isso e isso. E aí, quando você começa a observar que às vezes não precisa de tudo aquilo, ou você muda os seus parâmetros, né, do que você entende como felicidade, você vê que você, de certa forma, amadureceu. É igual quando estava até conversando com uma pessoa hoje, a pessoa falou assim, que o filho dela de 10 anos falou, mãe, eu quero virar adulto logo. E ela falou, meu filho, não pensa numa coisa dessa não, porque o tanto de BO que você tem quando você fica adulto, né, são outras realidades. Então, e na mesma forma nós, né, às vezes a gente pensa assim, corre tanto atrás de um tanto de coisa, quando na verdade só queria o quê? Sentar um pouquinho, ter um tempo de tranquilidade, né, e às vezes, tipo assim, ter um tempo para você poder pensar, né? Então, a gente muda essas relações com aquilo que a gente conquista o tempo inteiro, né? Tem até uma história que conta de um senhor que estava numa fazenda em cima do seu barco, né? E aí, olha, ó, isso mesmo, Fernanda, tanto boleto para pagar, não é verdade? Quando é criança, nem sabe que tem boleto, não sabe, é outra realidade. Ou como diz minha sobrinha, né?
ela só fala assim, tem que pagar a conta. E ela fala assim, me dá seu cartão aí que eu vou lá pagar. Ela não sabe de onde é que sai o dinheiro, ela só sabe que se tem o cartão, ela paga, né? Hoje é até Pix. Mas o senhor estava lá no barco, né? Colhendo o peixinho dele, pescando, e aí chega um cara e fica observando o que, que o homem está fazendo. E aí ele pergunta: ah, mas o senhor não você tem essa fazenda desse tamanho? Por que, que é que então você não contrata umas pessoas, né? E aí você vai e começa a vender esse peixe em larga escala, e aí depois você vai entregar isso para vários fornecedores, e aí você vai conquistar uma renda gigantesca, e aí vai aumentar o seu patrimônio, e aí você vai ficar rico. O homem está observando o que o outro está falando. E aí você, né, vai ter um empreendimento gigantesco e tal, e aí você vai ficar rico. Ele tá, e aí? E depois você vai fazer o quê? Não, o sonho dele era fazer exatamente aquilo que ele já estava fazendo. Ele Só calma aí que Kenny vai entrar outra vez, porque caiu aqui. Pronto, voltei, viu, gente? Só vou abrir aqui de novo. Ainda bem que tinha uma participante aqui junto comigo e me alertou que caiu. Só um minutinho. Peraí que eu já estou voltando. Estava no 2, né? É. Pronto. Então, continuando aí, pessoal. Então, era esse recorte que eu queria falar, né? Com essa historinha, para a gente poder repensar esses nossos estados de plenitude íntima do ser espiritual. O terceiro, gente, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Só abrir o áudio e a gente vai conversando. O terceiro item, ele traz para a gente, né, que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando destas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Então, ele está trazendo para a gente, né, que vai ser sempre essa demonstração da nossa evolução, né? Quanto mais imperfeições, mais sofrimento, né? Quanto mais essa aproximação daquilo que é o correto, menos sofrimento haverá. Então, essa proporção entre a evolução espiritual e a felicidade, né? E isso principalmente quando o espírito se encontra na condição de desencarnado. E eu acho que ele chama a atenção para essa condição por conta da mais pleno, né? Com essa consciência mais viva, né? Então, a gente tem essa percepção muito mais presente nas nossas atitudes. No quarto, ele traz, né, que em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como se despojar daquilo que tem de ruim,
Conforme o esforço e a vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Eu acho que isso aí é uma das maiores condições de bondade divina que a gente pode ter, né? Principalmente a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se retirar do mal, condicionado, né? Tanto a questão da lei do progresso, como a questão do livre-arbítrio, né? Com a possibilidade de nós construirmos a nossa história, né? Nós escolhermos aquilo que a gente deseja passar, escolhermos a nossa trajetória. Então, essa lei do progresso, ela acaba abrangendo as vidas sucessivas, e não só demonstra essa misericórdia e a sabedoria de Deus, como dá sentido a todos os percalços e lutas da vida física. Então, se existem os percalços e existem essas lutas, foi porque foram nossas escolhas, né? Então, nós aqui não estamos falando de um joguinho de marionetes, onde, como diz, é Deus que quis assim. Não, Deus respeita a nossa condição e respeita a nossa vontade. Mesmo ele sabendo que às vezes nós vamos errar, mais errar do que acertar, né? Mesmo sabendo da nossa, às vezes, infantilidade para lidar com aquilo que nos acontece, ele poderia nos tirar da condição de não sofrer, porque ele tudo pode, né? Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele cria a lei do livre-arbítrio e ela mesma ele obedece, porque ele permite e não interfere naquilo que desejam as criaturas. Então, ele deixa que nós façamos aquilo que é a nossa vontade. E só por isso é a maior demonstração de bondade e humildade que nós poderíamos ter, né? E a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Eu acabei de falar. Cada um tem um mérito de suas obras, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 123. Então, ele sabe que nós vamos, né, às vezes, errar, que nós vamos cair, e ele estará lá para nos auxiliar, né? Mas permite que nós façamos isso, porque é a escolha de cada um, né? Ele dá essa liberdade para todos. E o item 5 que ele traz hoje, né? Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, ele retorna sobre aquela fala de céu e inferno, né? Então, o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, ressaltar que essas condições, elas são individuais, né? Para cada um de nós. Mas podem adquirir aspectos coletivos e regionais a partir da reunião de espíritos afins. O que ele traz para nós? Eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos que a gente pode levar para hoje, né? Que a condição de inferno ou de céu, né, são estados da nossa consciência. E fala mais uma vez da frequência vibracional. Então, se estamos passando por uma frequência vibracional que nos conduz para esse chamado inferno, a gente vai estar próximo de outros irmãozinhos, né, de outros espíritos que estejam vibrando na mesma frequência, né? E a gente sofre essas interferências, a gente sofre essas influências, e é importante que nós, o mais rápido possível, deixemos de vibrar nessas faixas, né? Então, que é a condição, a gente podemos no mesmo dia visitar o céu e o inferno várias vezes, dependendo daquilo que a gente está pensando. Então, o céu e o inferno está dentro de cada um de nós, na nossa mente, né? Então, são estados mentais que nós escolhemos nos conectar. Então, é esse cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, né? Com aquilo que nós estamos vibrando, em que faixa vibracional nós estamos. Lembrando que primeiro adoece a nossa mente e depois isso desencadeia no nosso corpo, né? E também a responsabilidade nossa
dos nossos pensamentos, porque a gente também pode estar conduzindo outros a estarem nessa mesma frequência. Então, precisamos cuidar dessa nossa casa mental, fazer com que estejamos sempre com esses pensamentos elevados, né? Nós temos N formas de fazer isso, né? Quando a gente busca a consciência, quando a gente faz aquela prece sincera e verdadeira, quando a gente realiza o culto do evangelho no lar, então a gente já tem os mecanismos para se livrar dessas más frequências, né? Então, basta nos fazer igual a música lá, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Cabe a nós decidirmos em que faixa nós vamos caminhar, né? E o último item de hoje, né? Que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Olha que interessante. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Nossa, a hora que eu li isso, até eu fiquei assim, muito pensativa com essa colocação. Né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas mais ainda pelo bem que deixou de fazer. Porque imagina aí vem o peso da consciência, né? Então, não fazer o bem quando é possível fazê-lo demonstra que nós somos limitados. Uma ausência de perspicácia na nossa capacidade de organização, no nosso egoísmo, né? E até da nossa preguiça. Porque vai exigir de nós que nós saiamos da zona de conforto, né, pessoal? Fazer o bem. E aqui eu fiquei me recordando de uma chamada parábola da indecisão, né, que fala sobre o homem que estava em cima do muro, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só para poder contextualizar. Deixa eu só fechar aqui, parar de apresentar. E o que quis dizer essa parábola, né? Essa fala aí sobre a questão da, voltei, viu, gente? Hoje está sendo muito tentada aqui para saber, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Só para a gente poder fechar essa parábola, porque diz muito respeito a essa questão de não fazer o mal, mas também não fazer o bem, né? Porque, igual eu falei, por conta da questão da zona de conforto, nós somos muito acomodados. E às vezes a gente pensa assim, que, não, só de eu não fazer o mal, eu já estou fazendo um monte de coisa, né? Mas aí no Código das Penas Futuras, ele traz para a gente essa observação, né? Porque se te é dada a condição de fazer algo a mais, eu não fazer está demonstrando que eu ainda preciso melhorar muito, eu estou muito limitado. E essa parábola dizia o seguinte, que tinha uma pessoa que estava em cima do muro, e de um lado estava Deus, né, com aquelas pessoas que resolveram servir junto com Deus, e os anjos e todo mundo. E do outro lado, tinha as pessoas que estavam contra Deus, e a outra estava lá em cima do muro. E que as pessoas que estavam do lado que estavam com Deus falavam: vem para cá, vem com a gente, né? Vamos trabalhar junto. E que do outro lado ninguém se manifestava. E a pessoa ficou lá em cima olhando, né? Olhava para um lado, chamando para ele ir para o lado de Deus. E ele olhava para o outro lado, o povo tudo quietinho. E ele ficou encucado com isso, né? E resolveu questionar: por que é que vocês não se manifestam do lado ruim? Aí, qual foi a curiosidade que vocês não estão preocupados por eu não escolher nenhum lado, nem o outro? E qual foi a resposta do pessoal do lado do mal? O muro é nosso. Então, quer dizer, ele já tinha feito a escolha dele, né? Se ele estava em cima do muro, ele achava que ele era imparcial, mas estava demonstrando que ele também não estava fazendo nada. Então, é para a gente fazer uma reflexãozinha sobre isso, sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente pode ser um pouquinho mais, né, no nosso dia a dia para com os nossos irmãos.
Ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Meu aluno mais participativo não está podendo frequentar a aula, né? Mas eu ficaria muito feliz de ouvir os outros colegas também. O conversador não está ficando aqui na aula, que ele está dando aula, né? Mas se alguém quiser, né, abrir o áudio, falar alguma coisa, Helder está dando aula, Breno. Eu estou precisando de outros coleguinhas aí, né, que gostam de participar. Mas fiquem à vontade, viu, gente? É só uma brincadeira. E se ninguém quiser se manifestar, eu vou fazer a prece para a gente poder encerrar.